Olá, dando continuidade então ao nosso curso de extensão, Trabalho, Dimensões e Perspectivas, hoje nós já estamos no módulo 7 e vamos falar sobre o trabalho e as pessoas com deficiência. Antes de nós estabelecermos a relação entre o assunto trabalho e pessoas com deficiência, vamos tratar um pouco do tema da deficiência e depois nós fazemos essa comunicação entre os temas. Começando, é importante que sejam esclarecidos alguns termos incorretos, alguns termos que não se utilizam para falar das pessoas com deficiência. Desde a Convenção da ONU de 2008, se convencionou que se trate as pessoas com deficiência por pessoas com deficiência. Os termos portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, deficientes, que nós vemos muitas pessoas falando por aí, eles não são adequados e não se utilizam mais, né? Por que não se utilizar a palavra portador? Porque o que é um portador? Portador é aquele que carrega, ele vai carregar alguma coisa. Se eu sou portadora de uma deficiência, eu posso escolher portá-la, carregá-la ou não. Determinado dia, hoje eu não quero sair com a minha deficiência, eu vou deixá-la em casa, o que não existe. Então, por esse motivo, é incorreto. Portadores de necessidades especiais. Em algum momento na vida, qualquer um de nós pode ter necessidades especiais, tendo deficiência ou não. Então, também não se aplica. E deficiente acabaria adjetivando a pessoa, ele é deficiente. Não, em primeiro lugar é uma pessoa com deficiência. Muitas dúvidas surgem, muitas questões, como quando nos deparamos com uma pessoa com deficiência. Quem já está mais, quem convive com pessoas com deficiência, já muitas vezes já age com maior naturalidade, mas tem pessoas que nunca conviveram com pessoa com deficiência, ou tem algum preconceito, algum receio, elas acabam se atrapalhando um pouco, né? Então, isso aqui não é uma receita de bolo, mas são dicas práticas, né? Que seria interessante nós falarmos sobre elas. O que seria a resposta óbvia de como agir com uma pessoa com deficiência? Em primeiro lugar, pergunte a ela. Muitas vezes é a última coisa que a gente faz, porque seria muito importante, porque é muito importante que se pergunte para a pessoa. Não tem que ter medo, não tem que ter receio, porque nem todo mundo convive com uma pessoa com deficiência e não existe um padrão, uma forma, com pessoa com deficiência eu ajo assim, ajo assado, não. É uma pessoa comum, como qualquer pessoa, apenas com deficiência. O que é muito interessante que a gente ressaltar quando se fala aqui para se dirigir diretamente à pessoa com deficiência. Nessa charge que eu achei bem interessante, né, aparece uma mulher cadeirante com um homem acompanhando ela e chega uma terceira pessoa, uma mulher que começa a fazer várias perguntas e pergunta para o acompanhante e não para a cadeirante. É complicado isso porque a pessoa ela está sentada numa cadeira de rodas, pode ser paraplégica, tetraplégica, independente do tipo da deficiência, ou estar ali ocasionalmente, porque quebrou o pé, algum motivo que possa fazer com que essa pessoa esteja na cadeira de rodas, mas nem por isso ela vai deixar de escutar, de falar e muito menos de pensar e de se expressar, né? Então, é muito importante se dirigir diretamente para a pessoa. Outra coisa também que muitas vezes acontece, além de se reportar ao acompanhante da pessoa com deficiência, se acaba se infantilizando, também usando termos no diminutivo. Qual é o nomezinho dela? Tá tudo bem com ela? Qual a idade dela? Né? Então, é uma coisa muito interessante que a gente vê acontecer com bastante frequência, né? Oferecer ajuda para a pessoa quando notar que ela parece necessitá-la. Se nós vermos uma pessoa com deficiência visual, utilizando uma bengala e caminhando normalmente na rua,
Não tem por que nós abordarmos essa pessoa e perguntar se ela precisa de ajuda. Não, ela está se locomovendo, ela tá seguindo o rumo dela normalmente, não tem por que interromper, né? Que muitas pessoas veem uma pessoa com deficiência e sempre partem naquele princípio que a pessoa está sempre precisando de ajuda, o que não é verdade, né? E caso se ofereça ajuda para uma pessoa, mas ela recusar, dizendo que não precisa, não tem por que insistir, né? Muitas pessoas acabam classificando, acabam rotulando as pessoas com deficiência de que são pessoas orgulhosas, que não aceitam ajuda, mas não é. É uma invasão. Como que eu perguntei para a pessoa se ela está precisando de ajuda? Se ela disse que não está precisando, não tem por que insistir, porque ela não está precisando mesmo, né? E caso a pessoa aceite ajuda, pergunte como deve proceder. Por exemplo, vai atravessar a rua com uma pessoa com deficiência visual que está com uma bengala. Não vai sair puxando a pessoa pelo braço, arrastando. Não, vai perguntar, como que eu faço? Tô segurando meu braço, eu seguro no teu braço? Como que a gente faz? É? E é importante que se trate as pessoas com deficiência com naturalidade, não precisando evitar termos, por exemplo, como andar para pessoas cadeirantes ou ver, olhar para pessoas com deficiência visual. Às vezes as pessoas falam para uma pessoa com baixa visão ou cega, tu viu tal coisa? E depois se sentem mal por terem dito isso. Não, é porque ver é muito mais amplo. Pode estar se referindo de uma forma figurada, ver no sentido de tu ouviu, tu ficou sabendo, né? Então seria nesse sentido, né? Mais algumas outras questões que nós temos aqui, que a gente vê também muitas pessoas, quando estão falando com uma pessoa com deficiência visual, falarem mais alto. Não sei por qual motivo, né? Afinal de contas, a pessoa tem deficiência visual e não auditiva, né? Quando se ausentar do local, avise a pessoa com deficiência visual, para que ela não fique falando sozinha. De repente, a gente sai do ambiente de uma forma meio silenciosa, ou o ambiente também está bem barulhento, a pessoa não consegue perceber. Então, é importante que a gente avise essa pessoa que está deixando o local. Ao acompanhar uma pessoa cega, ofereça seu braço para que ela o segure. Não o puxe pelo braço ou bengala, como o exemplo citado ali que falei da questão de atravessar uma rua, né? Para as pessoas com deficiência auditiva, é importante falar num tom de voz normal e articular bem as palavras, pois muitas pessoas com deficiência auditiva conseguem fazer leitura labial. E sempre mantenha contato visual com as pessoas com deficiência auditiva. Temos também muitos mitos que envolvem o assunto da deficiência, né? Algumas pessoas acreditam que pessoas com deficiência não podem ser solidárias e auxiliar os outros. Não, naquele ponto que a pessoa tem deficiência, realmente, por exemplo, não vai pedir uma pessoa cega falar, vou ler tal coisa para ti, porque, obviamente, é uma limitação, mas nada impede que em qualquer outra circunstância, em qualquer outro assunto, a pessoa possa auxiliar, né? Até porque ninguém vive sozinho e não existe uma pessoa com deficiência ou não que seja capaz de fazer tudo sozinho. Isso não acontece, né? Acreditar que as pessoas com deficiência são frágeis e são dependentes. Não, não exatamente. Uma pessoa cadeirante, muitas vezes, acaba se tornando dependente de outra pela falta de acessibilidade, pela falta de rampas, muitas vezes portas muito, muito estreitas, ou até mesmo quando existem rampas, ou existe a questão da acessibilidade, as pessoas não respeitam, estacionam o carro na frente de uma rampa para cadeirantes, então tudo isso pode dificultar, né? De repente também, você está na rua, subiu uma lomba muito, muito forte, pode precisar de ajuda, mas é uma coisa eventual, isso não quer dizer que a pessoa seja frágil ou seja dependente. Pessoas com deficiência têm um comportamento padronizado e semelhante ao das pessoas que possuem a mesma deficiência.
Seguidamente, escutamos também, as pessoas surdas agem de tal maneira, as pessoas com baixa visão são assim, as pessoas cegas agem de tal forma. Não, é um ser humano diferente do outro. É total desconhecimento fazer esse tipo de afirmação, né? Uma frase muito interessante do Boaventura de Souza Santos: temos o direito a sermos iguais quando a deficiência nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. As pessoas querem ser iguais, mas querem respeitadas suas diferenças. Essa frase diz tudo, né? Outra coisa, todo surdo é mudo. Não, a maioria das pessoas surdas não são mudas. O que acontece é que muitas vezes as pessoas surdas não são oralizadas, não desenvolveram a linguagem falada, mas não quer dizer que elas não falem. Dificilmente a pessoa vai ser surda e muda, vai ter alguma questão no aparelho fonador. É raro ocorrer essa situação. E essa última frase: apesar da deficiência, a pessoa, três pontinhos. Não tem apesar da deficiência. Por quê? Porque sempre fazer essa ressalva, por que sempre ter um mas, tem um porém, quando se trata de uma pessoa com deficiência, né? Então, o termo que eu já utilizei anteriormente, e que nós vamos trabalhar um pouco, é a questão da acessibilidade. O que é a acessibilidade? Acessibilidade é proporcionar que qualquer pessoa, em qualquer condição, em qualquer circunstância, possa ter acesso a qualquer lugar. Por exemplo, aqui temos a bengala, uma bengala, essa primeira que temos aqui, ela é uma bengala para as pessoas que têm alguma questão de mobilidade reduzida, que precisam de um apoio para manter-se de pé ou para caminhar. Aqui uma cadeira de rodas. Temos uma bengala. Essa bengala ela está diferente aqui porque ela é dobrável, né? Então, é o tipo de bengala que é utilizado para as pessoas com deficiência visual. Esses dois objetos aqui ao lado, não sei se vocês conhecem, é uma reglete, que é esse objeto aqui azul, e uma punção. Isso serve para escrita manual em braille. Temos também máquinas que fazem essa escrita, né? Mas para uso caseiro, para quem utiliza a escrita em braille muito eventualmente, é interessante ter essas duas ferramentas. Com relação a Libras, língua brasileira de sinais, obviamente não se resume a Libras, o que a gente costuma ver, o alfabeto e os números. Isso apenas seria para ilustrar e trazer um pouco da questão da Libras, que até músicas já trataram disso, todo mundo já mais ou menos conhece o alfabeto e os números, né? Essa imagem achei muito interessante, que são duas mãos, uma como se estivesse falando e a outra como se estivesse escutando. Achei emblemática essa figura, muito, muito bonita, e isso corrobora a questão de que a língua brasileira de sinais é muito mais do que simplesmente fotos de mãos fazendo letras, né? Outras questões de outras ferramentas de acessibilidade. Temos os softwares de leitura de tela, que muitas pessoas com deficiência visual não sabem ler braille, principalmente aquelas que tornaram-se pessoas com deficiência após a adolescência, após a idade adulta, que não foram alfabetizadas em braille. Então, utilizam pouco, ou nem sabem, ou têm maior dificuldade, né? Não tem tanta destreza para ler em braille. Então, um software que ele lê a tela do computador e a pessoa pode trabalhar normalmente, sem ver, só que no caso esse leitor, ele diz para ela o que está aparecendo na tela. Claro que com algumas limitações,
mas facilita bastante, e as pessoas com deficiência visual que eu conheço trabalham normalmente com esses leitores de tela. Temos lupas e óculos com lentes de aumento, que é essa foto que eu coloquei aqui. É um objeto estranho, até caro, e muitas vezes não é funcional, é pesado, não, não é tão útil assim para a vida prática, né? É mais uma opção, mas não é o mais importante. Pouquíssimas pessoas com deficiência visual que eu conheço utilizam, seja lupa eletrônica ou esse tipo de óculos, né? As pessoas acabam ou utilizando softwares de leitura de tela, ou lendo em braille, e para se locomover, para andar na rua também poderia ser um pouco desconfortável, mas as pessoas acabam se adequando a utilizar a bengala, que é muito mais eficaz e se aplica a quase todas as situações, né? Tem um outro recurso de acessibilidade que é a audiodescrição. É um recurso, ele não é tão novo, mas talvez não seja tão difundido e muitas pessoas ainda não conhecem. A audiodescrição trata-se de transformar em palavras as imagens que estão sendo vistas, seja em espetáculos teatrais, em cinema, em exposições, em comerciais de TV, em palestras, em debates, em shows musicais, no qual uma pessoa, seja por uma audiodescrição aberta, por exemplo, em um teatro, está se passando a peça, e ao fundo tem uma pessoa falando, descrevendo o que está ocorrendo nessa peça, ou como ocorre no cinema, que a maioria dos cinemas hoje em dia já tem um fone que fornecem para as pessoas com deficiência para elas escutarem a audiodescrição. As outras assistem um filme sem nenhuma descrição e as pessoas com deficiência visual assistem com audiodescrição. Ainda não entrou em vigor a lei que obriga todas as salas de cinema a terem esse recurso, não são todos os filmes ainda que possuem esse recurso, mas é muito importante e faz toda a diferença para as pessoas com deficiência visual, para que elas possam fruir dessas atividades culturais, né? E uma frase muito importante que requer que a gente ressalte que não há inclusão sem acessibilidade. Não adianta falar, inclusão, que a minha empresa vai contratar pessoa com deficiência, ou que nós queremos incluir todas as pessoas, valorizamos a diversidade, se não tiver, no mínimo, uma rampa de acesso para um cadeirante, ou uma audiodescrição, ou algum outro recurso, alguma ferramenta que possa viabilizar o uso, o acesso da pessoa a determinado local, a determinado produto. Os direitos da pessoa com deficiência são vários. Aqui temos alguns, os principais. Banheiros adaptados, que já é uma realidade há bastante tempo em grandes estabelecimentos, né? Os cardápios em braille, pontos de água, luz e telefone em braille, que a pessoa pode pedir, além de receber a conta convencional em sua residência, ela pode fazer o pedido junto à empresa prestadora desse tipo de serviço e solicitar que seja enviada também para ela a fatura em braille. É uma fatura diferente, não vai código de barras, essa fatura não vai poder ser utilizada para o pagamento, mas é o direito a ter o acesso às informações, o valor cobrado, o consumo que teve e outras informações relevantes, né? O passe gratuito para pessoas com deficiência em ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Se abre um processo junto ao órgão responsável por cada uma dessas esferas e solicita o passe gratuito. Prioridade de atendimento, seja em filas, seja em qualquer local, a pessoa com deficiência tem prioridade de atendimento. Vagas reservadas em estacionamentos, né? E também as cotas para a contratação de pessoas com deficiência.
Cotas estas necessárias, porque ainda se enfrenta muito preconceito. As pessoas com deficiência são recusadas em alguns cargos, por mais que estejam qualificadas, porque muitas vezes o empregador cria alguma desculpa para dizer, não posso contratar tal pessoa, vai dar muito trabalho, eu vou ter que fazer uma adaptação muito grande. Não. Se é um cadeirante, tem que ter, no mínimo, um elevador, ou que a pessoa trabalhe no térreo, então, se for o caso, uma rampa de acesso, né, que vai poder proporcionar. Nós estamos falando de uma empresa de 2, 3 funcionários, né? Nós temos muitas empresas grandes no Brasil e que muitas vezes é só má vontade mesmo, preconceito e desconhecimento por não contratar as pessoas com deficiência. Seria somente esse motivo e acabam justificando por outras formas. Também pela questão de dizer as pessoas com deficiência não têm qualificação suficiente. O que não é verdade, porque nos últimos anos tem crescido consideravelmente pessoas com deficiência com nível superior completo, com pós-graduação, no caso especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, isso também não é verdade que as pessoas não têm qualificação, porque essas pessoas têm. Como nós temos um número aproximado de 10 milhões de pessoas com deficiência trabalhando no Brasil, é um assunto muito relevante. Tem que ser tratado com seriedade e tem que ser falado sobre isso. Se tem muitas pessoas com deficiência trabalhando atualmente no Brasil, mas em que condições? Em que cargos? Elas estariam em cargos estratégicos? Estariam em posições mais elevadas? A realidade mostra que nem sempre. Muitas pessoas com deficiência trabalham em setores de teleatendimento, com massoterapia, entre outras atividades que não são tão prestigiadas. Não que haja problema em realizar essas atividades, que fique bem claro. Mas o importante é que muitas pessoas tenham a qualificação necessária para obter uma oportunidade para exercer um cargo mais elevado, mais estratégico, e só pelo fato de ter deficiência acabam sendo barradas e não têm acesso a essas vagas. Então, é muito claro que não é uma questão que é dita claramente, com certeza não, é uma coisa implícita, mas que se percebe o preconceito. A realidade nos mostra que realmente, pelos cargos que as pessoas ocupam, que nem sempre elas estão sendo bem aproveitadas, né? Estão podendo desenvolver todo o seu potencial. Com relação às cotas, por que precisamos de cotas? Justamente pelo que nós estávamos falando, há o preconceito, muitas pessoas, muitas empresas, se não se virem obrigadas por uma legislação, se pela força da lei elas não são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, elas vão acabar inventando desculpas e não vão contratar, e vai ficar por isso mesmo, e as pessoas com deficiência ou vão ficar desempregadas, ou nos cargos mais operacionais e com salários mais baixos, né? É importante pela questão da democratização das oportunidades, do equilíbrio. Coloquei essa figura que é uma balança que representa ali uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, que elas têm o mesmo peso, que elas têm o mesmo valor. Reparação das distorções e das desigualdades sociais e a valorização da cidadania. Chegando agora na questão do trabalho propriamente dita, no recrutamento, na seleção das pessoas com deficiência, tem que ser, algumas questões são importantes de serem consideradas. Por exemplo, estabelecer os mesmos critérios para todos os candidatos. Não vai fazer uma prova diferente para uma pessoa porque ela tem deficiência e outra porque não tem. Obviamente, ressalvando que tem que proporcionar acessibilidade para o processo seletivo. No caso, o conteúdo, o teor da prova vai ser o mesmo. A questão que pode acontecer é principalmente pessoas com deficiência visual, aquelas que não conseguem ler, no caso, no papel, principalmente citando o exemplo de concurso público, né? Não conseguem ler o caderno de provas e nem transpor as respostas para o cartão de respostas.
muito provavelmente, muito geralmente, as pessoas com deficiência visual, ou pessoas com baixa visão ou cegas, solicitam no momento da inscrição para determinado concurso a presença de um ledor, que vai ser aquela pessoa que vai ler e que vai fazer a marcação da grade de respostas, né? E também vai se fazer por exemplo, utilizando o exemplo de uma pessoa cadeirante. Vai fazer o processo seletivo, vai fazer numa sala, em um local que tem um elevador, para que a pessoa possa chegar até esse local, ou fazer no andar térreo, né? Também, a partir disso, verificar as adequações que serão necessárias no futuro ambiente de trabalho. Não vão ser grandes gastos nem grandes modificações. Uma pessoa com deficiência visual, que não vai lidar com papel, mas que ela vai utilizar o computador, vai utilizar um software de leitura de tela, que a empresa vai ter que providenciar, e também, se a pessoa com deficiência física, fazer com que o ambiente que não tenha escada, que seja fácil de se locomover e chegar até o local, né? E identificar as tarefas incompatíveis com a deficiência. Uma pessoa com deficiência visual, obviamente, não vai analisar um processo, uma questão que tenha só no papel. Não vai trabalhar num arquivo físico, que vai mexer com papéis, que vai ter que ler, que vai ter que localizar numa estante. Então, procura se adequar o que a pessoa vai poder fazer e o que não vai poder fazer. Principalmente as relações de trabalho hoje em dia, a gente sabe que uma pessoa efetua multitarefas. Não vai ser porque ela não pode ler no papel que vai ser impedida de fazer tal função. Não, isso com certeza não. Uma frase muito interessante do Einstein, em que ele fala: se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Então, obviamente, tem que se adequar para que a pessoa possa fazer alguma atividade em que a limitação física dela não permite, mas ela vai ser adequada para uma outra atividade. Como falei da questão da legislação, que muitas empresas, só por se verem obrigadas a contratar pessoas com deficiência, que o fazem. Nós temos uma lei que está completando 30 anos, agora em 2021, que é a Lei 8.213. Ela prevê que sejam considerados determinados percentuais de pessoas com deficiência, de acordo com o número de funcionários da empresa. É obrigatório para a empresa com 100 ou mais empregados, né? Até 200 empregados, obrigatoriedade de ter em seu quadro funcional até 2% de pessoas com deficiência, de 201 pessoas, de 2.201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.001 em diante, a cota de 5%. Né? Agora, que nós já falamos sobre as pessoas com deficiência, em relação delas com o trabalho, ainda se fazem necessárias algumas considerações finais. Deficiência não é incapacidade, mas uma característica. Eu uso óculos, essa é uma característica minha. Uma pessoa cega é uma característica dela. A pessoa tem alguma deficiência que esteja com a mobilidade reduzida, ela está utilizando uma bengala. Ela tem uma deficiência na perna, mas isso não a define. É apenas uma das características de tudo aquilo que envolve o ser humano. A pessoa não se define, ela não se limita à sua deficiência. A deficiência é apenas um dos fatores que fazem parte daquele ser humano e que não podem defini-la por si só. A pessoa com deficiência é uma pessoa. A pessoa tem deficiência, a pessoa aquilo, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Né? Todas as pessoas têm limitações, independentemente de terem ou não alguma deficiência. Quando eu dava aula na faculdade para alunos do curso de administração, quando nós falávamos nesse assunto, uma vez um aluno me perguntou: mas a pessoa com deficiência não vai ter condições de executar todas as atividades da empresa. Eu
Daí eu respondi para ele, então vamos, nós como pessoas da área da administração, tem área de logística, tem área financeira, tem área de recursos humanos, área de produção, uma série de... todas as áreas que uma empresa pode ter. É possível que um administrador ele seja bom em tudo, ele saiba tudo? Com certeza não, né? Então, isso se aplica a qualquer pessoa, não é privilégio, não é exclusividade das pessoas com deficiência, né? Qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode adquirir uma deficiência permanente ou até mesmo ter uma necessidade especial transitória, como, por exemplo, durante a gravidez. Tanto é que tem lugares reservados em ônibus, atendimento preferencial para gestantes, pessoas que sofreram fraturas depois de algum acidente, que estão com a mobilidade reduzida, que precisam utilizar uma bengala, uma cadeira de rodas, né? Obesidade, idosos. Então, tem uma série de condições que podem fazer que, em determinado momento, nós tenhamos alguma necessidade especial. E é importante se pensar isso, porque não é as pessoas com deficiência, tem as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, nós aqui e eles lá. Não. A qualquer momento pode surgir uma necessidade, a gente nunca sabe o que pode acontecer, daqui a pouco a gente adquirir alguma deficiência, porque faz parte da vida, né? As diferenças, elas são inerentes à condição humana. Ninguém é igual a ninguém. As classificações, os rótulos e as generalizações, até como já havíamos falado antes, pessoas surdas são assim, pessoas cegas são de tal jeito. Estaremos generalizando, isso vai só reforçar os estereótipos e a criação de tantos preconceitos que nós temos por aí. E quanto mais se passa o tempo, quanto mais a sociedade evolui, o ideal é que se chegue numa condição que nos tornemos uma sociedade mais humana, mais igualitária e que valorize a diversidade. Não adianta só falar da boca para fora em diversidade. Tem que proporcionar a todas as pessoas, independente de suas características, independente da sua condição, o acesso como qualquer pessoa que não possui deficiência tem. Então, sobre esse assunto, o assunto não se esgota por aqui, sempre suscitam muitas outras questões, mas isso seria basicamente um resumo do que seria pessoas com deficiência e o trabalho. Eu listei aqui vários sites relacionados ao assunto da deficiência, são muito interessantes, alguns sites oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, mas, do IBGE, mas também temos outros sites, esse, por exemplo, o Braille Virtual da USP é muito interessante também, Fundação Dorina, que foi fundada pela Dorina Novil, lá em São Paulo, ela já é falecida, tem uma fundação que leva seu nome e que há muito tempo fornece gratuitamente obras literárias, obras diversas, né, livros, com pessoas fazendo a leitura. Algumas obras mais antigas, hoje em dia talvez não tenha mais, mas com fita cassete, com MP3. Há um tempo atrás era enviado pelo correio esses CDs para as pessoas escutarem. Não sei atualmente como funciona, mas acredito que haja alguma forma de disponibilizar ou um MP3 ou alguma outra forma que a pessoa possa ter acesso à leitura leitura de livros. Eles têm um acervo muito grande e é um trabalho muito bom que é prestado para as pessoas com deficiência. A Dorina, como era cega, ela sabia bem da realidade, ela resolveu compartilhar isso com as outras pessoas que possuem a deficiência também. Aqui estão as referências. Por hoje é só e aguardo vocês no módulo 8. Obrigada.